Duas das séries de TV que eu mais amo estão aí com possibilidade de ganharem reboot. Uma é 100% confirmado, se trata de Battlestar Galactica, e a outra é Lost, simplesmente o seriado que mudou a forma como a gente consome conteúdo audiovisual. Nesse vídeo a gente vai analisar um pouco a respeito das tramas, a gente vai falar sobre as novas possibilidades com os reboots e também um pouco sobre a necessidade de fazer uma refilmagem, de contar novamente uma história que há 10 anos passava na televisão. Vamos começar por Battlestar Galactica. Bom, Battlestar Galactica é uma série que foi criada em 1978 na esteira do sucesso de Star Wars. É uma space opera, também conhecido como aquele subgênero da ficção científica onde tem um monte de navezinha dando tiro pelo espaço e a gente consegue ouvir inclusive o barulho das explosões. Logo após o final dessa série, que teve essa única temporada em 78 e 79, a gente teve uma tentativa de resgate chamada Galáctica 1980. Também não deu muito certo. Então, em 2003, uma minissérie em 2 episódios trouxe novamente esse universo e reapresentou para uma nova geração de espectadores. Essa minissérie foi bem sucedida e em 2004 deu início a, digamos assim, uma reinterpretação de Battlestar Galactica, que foi ao ar pelo canal Sci-Fi e durou até 2009. Essa série fez muito sucesso, ela gerou continuações em spin-offs, com filme, inclusive com séries derivadas, só que já tem um certo tempo aí, já tem uma década passada, e sempre fica gerando aquela nova especulação a respeito de um projeto ou outro que tenham a ver com esse universo. Qual o diferencial de Battlestar Galactica para os outros seriados do gênero? Na minha opinião, é o quanto eles focam nas pessoas, nos conflitos sociais e nas repercussões que todas as atitudes tomadas pelos mandantes dessas frotas estelares, desses impérios em guerra que a gente sempre tem nesse tipo de seriado, as decisões tomadas por quem manda, o quanto isso pode afetar inclusive a população em geral. Essa sempre foi uma preocupação em Battlestar Galactica e para mim esse é o principal atrativo do seriado. Mas qual é que é da trama de Battlestar Galactica? Bom, vamos dar uma olhada porque ela é complexa, porém ela é muito, muito bacana. A raça humana se desenvolveu num planeta muito distante chamado Kobol. Isso tem muito tempo atrás, mas tipo muito tempo mesmo. Com o tempo, esse planeta não conseguia mais suportar a vida. Imaginem a gente daqui a alguns séculos, a gente está esgaçando a Terra do jeito que dá, a gente consegue extinguir os recursos naturais e materiais todos possíveis, o que faz com que a gente tenha que ir para outro planeta. Ou seja, os humanos se dividiram em tribos, e essas tribos compunham aí, digamos que uma corporação, uma nação gigantesca espalhada por diversos países. Bom, os humanos criaram os Cylons. Os Cylons são androides baseados em inteligência artificial e esses androides eles simplesmente eram feitos para desenvolver atividades que a gente não queria mais, que os humanos não queriam mais. Ou seja, o trabalho pesado estava para os Cylons. Com o tempo e com o avançar da inteligência artificial, esses bichos criaram consciência, bom, e aí vocês já sabem, né? Eles pegaram os outros robozinhos chamados centuriões, se rebelaram, os centuriões no caso são robôs que não eram tão inteligentes quanto eles, né? E rolou uma guerra violentíssima. Essa guerra se arrastou por anos e os Cylons e os humanos, ao final dela, conseguiram entrar em um acordo e fizeram um tratado de paz. Os Cylons dariam a banda deles, se mandariam para um mundo muito distante, onde eles poderiam desenvolver o seu próprio esquema de civilização e os humanos seguiriam com o seu curso normal. Ok, tudo bem? Não, não tá tudo bem. Tempos depois, passado bastante tempo inclusive, eles voltam e simplesmente dizimam a população. Eles chegam no planeta Kobol, dizimam a população, resta muito pouca gente, eles aniquilam as colônias e a gente começa então a acompanhar a Battlestar Galactica, a última frota que sobra com cerca de 50 mil humanos para tentar salvar a civilização. Bom, e aí vocês então imaginam a treta. Os Cylons, eles avançaram a um ponto onde eles conseguem ser iguais a seres humanos e eles estão infiltrados. Aliás, é dessa forma que eles conseguem derrotar facilmente estes humanos. Os poucos que restam, eles precisam fugir desesperadamente, achar um novo planeta para eles e, ao mesmo tempo, evitar serem dizimados por esses androides sintetozoides exterminadores do futuro malucos. Mas tem um chumba, tem um diferencial nos Cylons que, cara, é sensacional. Os Cylons possuem Sleeper
agents, ou seja, agentes adormecidos. Existem 12 modelos de Cylons e eles podem ser qualquer pessoa. Clayton, tu tá dando spoiler? Não, desde o início isso fica muito claro. Aliás, esse é um cliffhanger da minissérie para a série regular. O grande lance é saber quem são, entre os personagens principais da trama, quais deles são humanos e quais deles são Cylons. E tudo isso é construído de uma forma muito inteligente. Nós temos um embate entre o lance militar da coisa, que é representado pelo general Will Adama, e nós temos também aquela constituição de governo civil, que é representado pela Laura Roslin, a presidente que resta dessa microcivilização. Ela era tipo quarto, quinto escalão, mas como morreu todo mundo, hierarquicamente ela acaba alçada ao posto de presidente. Tipo aquela série Designated Survivor que tinha Kiefer Sutherland, só que 10 anos, 15 anos antes. Dessa forma, Battlestar Galactica consegue estabelecer diversos núcleos. Nós temos os Cylons, nós temos os militares, nós temos o pessoal que trabalha para manter as naves em funcionamento, nós temos o governo civil e nós temos o alto escalão militar. Tudo isso numa trama que envolve conflitos sociais, que tem toda uma parada filosófica sobre o que é ser vivo e o que não é ser vivo, sobre o que é Deus, sobre o que não é Deus. Cara, Battlestar Galactica, no meu singelo ponto de vista, é algo primoroso. Chegamos então ao reboot que traz uma notícia boa, porque Sam Esmail, o cara que criou o Mr. Robot e criou Homecoming, é o produtor da série. Isso é muito bom. Agora, tem algo que não é tão bom, cara. Como é que eu vou dizer? Michael Leslie, o cara que é o roteirista de Assassin's Creed, vai tocar o roteiro. E isso me preocupa, porque se alguém aí viu o filme Assassin's Creed, sabe o quanto é uma bosta. Numa entrevista recente para um podcast, o Sam Esmail disse o seguinte: não vamos nos preocupar com a duração do episódio. Nós vamos querer contar a história da melhor forma. Por que ele disse isso? Porque vai ser no streaming, no serviço de streaming da NBC Universal, que é o Peacock. Se vocês verem a NBC, aquela série... Se vocês prestarem atenção, a NBC é aquela rede de TV que tem um pavãozinho. Peacock, pavão, serviço de streaming deles. Olha, criativo pra caramba. Outra coisa que o Sam Esmail disse que me deixou muito contente é que ele não pretende que isso seja um produto pequeno, uma minissérie. Ele quer realmente contar toda a história, ou seja, uma série em longa duração. Sendo uma série em longa duração, a gente pode esperar só amor, só lindeza. Por quê? Porque nós temos efeitos visuais muito melhores hoje em dia para trazer toda a ação desenfreada das perseguições de naves estelares. Cara, o episódio 33. Marquem este número, este nome, e procurem no Amazon Prime Video por este episódio em Battlestar Galactica e descubram o quanto esta série é valiosa. Aliás, o episódio 33 tem muita coisa chupinhada por J.J. Abrams em Star Wars, na nova trilogia. Bom, então já sabe, se quiser dar uma conferida em Battlestar Galactica e sei lá, chegar à conclusão, mais uma vez, de que eu tenho razão, o link para quem não tem ainda conta no Prime Video está aqui embaixo, entra, se cadastra, tem aquele período de teste gratuito, a gente vai ficar muito feliz se vocês forem lá, porque cada pessoa que experimentar gratuitamente o Prime Video gera uma pequena comissãozinha para o Blockbuster. Vamos agora falar de Lost, a série que mudou, que é quebradora de paradigma. Rapaz, ela arrebenta correntes antes de Daenerys Targaryen. Lost mudou a forma como a gente vê televisão. Em 2004, J.J. Abrams e Damon Lindelof criaram um produto que simplesmente conseguia atrair públicos dos mais variados e, inclusive, consumidores que não estavam mais à vontade com o produto televisivo. Lost não se desenvolveu apenas na TV. Era toda uma estratégia transmídia com jogos, com experiências de realidade aumentada, com uns esquemas tipo gincana, velho. Lost era um grande festival da nerdice. Na série, se você não assistiu Lost, porque você é um rapaz ou uma menina de hoje 17, 18 anos e não quer perder tempo com algo antigo, então eu resumo. 48 pessoas sobrevivem a um desastre de avião, ao desastre do voo 815 da Oceanic Airlines. Eles caem no oceano, no Pacífico, Oceano Índico, não me lembro direito, perto do arquipélago de Guam. Guam, que era um entreposto naval na Segunda Guerra, muito famoso. E lá eles ficam simplesmente incomunicáveis. A princípio, trataria-se de uma série onde nós conseguiríamos acompanhar a trajetória desses sobreviventes tentando voltar à civilização. No entanto,
o buraco era muito mais embaixo. Essa ilha que aparentemente era deserta, cara, ela guardava toda sorte de teoria da conspiração, de segredo inimaginável, sobrenatural, quebra de lei da física. Tudo que tu imaginar que um nerd pode socar num seriado, chacoalhar no mixer e servir com gelo picado tinha em Lost. Cara, a série tinha um roteiro muito bem amarrado, atuações boas, direção inteligente e episódios que ficaram marcados da história da televisão, pelo menos nos últimos 30 anos. Through the Looking Glass, que é um episódio que eu considero tão bom, tão interessante quanto aquele do ponto de vista do insetinho lá em Breaking Bad, ou no episódio de revelação do canceroso em Arquivo X, cara, Through the Looking Glass mostra que não era o barco da Penny. Eu falando agora parece que não é nada, mas para quem estava assistindo aquilo, cara, era muito, muito louco. Nós temos ali a introdução de algo que com certeza já existia, mas que até então o espectador não tinha como imaginar, que é o flash forward. Lost era todo baseado em flashbacks. Nós tínhamos a ação se passando no presente, com a lembrança dos personagens antes do avião cair na ilha. A partir deste episódio, nós temos a inserção de algo que se passava depois. Cara, quando Jack Shephard fala "We have to go back", eu me lembro como se fosse hoje, eu enlouqueci. We have to go back, Kate. Lost também marca uma época onde a internet era muito mais singela, muito mais pueril. Como é que eu posso dizer? Cara, não é que tudo era mato, era antes, o mato não tinha nem crescido ainda. A gente acompanhava tudo pelo Orkut, pela comunidade do Lost Brasil. As grandes personalidades que tratavam do assunto eram Nerd Loser no Twitter, nós tínhamos Lost in Lost, Lostpedia, Dude We Are Lost, Cláudia Kreuter com um blog chamado Legendado no Globo.com, a coluna Temporadas da Veja, que era assinada por Fernanda Furquim. A gente tinha pessoas que eu não sei nem que fim levaram. De repente elas estão até milionárias hoje. Mas a internet era totalmente diferente. Esse carinha no YouTube falando com vocês, isso não existia, cara. Isso não existia, principalmente no Brasil. O lance era acompanhar Lost através de fóruns, onde a galera digitava tudo e a gente ficava ali esperando na madrugada para baixar o arquivo de 138 megas em RMVB. Não sabe o que é isso? RMVB é o arquivo de Real Player, um arquivo pequenininho, com uma qualidade muito bosta, mas era o jeito que dava para ver. Eu assistia primeiro sem legendas, e aí eu me lembro de um filme horrível com Antônio Bandeiras chamado O 13º Guerreiro, que ele aprende a língua dos nórdicos durante 1 ou 2 churrascos. Ele fica vendo aquele povo antigo e diferente se comunicando e aos poucos o espectador consegue perceber que ele está aprendendo a língua. No meu caso, não aprendi bosta nenhuma, eu olhava só, tipo, vendo as figurinhas no gibi, e aí sim, quando saía a legenda, eu conseguia assistir e ter pelo menos uma compreensão parcial, porque Lost não entregava tudo de mão beijada. Tá, mas e o reboot? Bom, agora aí, faz um mês mais ou menos, o Damon Lindelof se manifestou favorável à realização do reboot. Nós tivemos Evangeline Lilly dizendo que não queria que isso acontecesse. Tipo, não mexe no que tá quieto. E o We Got Discovered, que é um site gringo agora, norte-americano, falou que isso tá para sair mesmo. Bom, eu fico pensando, cara, será que precisa sair? Para fechar o vídeo eu faço um paralelo. Battlestar Galactica é uma série de ficção científica, uma space opera que depende muito de efeitos visuais. Seria muito legal ter isso repaginado. Com tecnologia nova, a gente vê hoje séries de sci-fi como The Expanse, como Altered Carbon. Cara, faz a diferença. Agora Lost não. Lost, velho, era atuação, direção, história, roteiro. Será que uma pessoa em 2020 não consegue assistir aquilo e ter a experiência bacana? Ah, mas aí eles podem mudar o final. Realmente, o final eu não gostei. Eu tô entre as pessoas que odiaram o final de Lost. Mas, cara, sinceramente, tem tanta história legal pra contar, tem tanta coisa boa pra ser adaptada. Por que mexer em algo que faz tão pouco tempo? Se nós não vamos ter nenhuma dileção, nenhum entretenimento diferenciado com relação à série anterior, com exceção de mudanças na história principal. Já em Battlestar Galactica, não. A gente pode ter os aerolitos do Chaves substituídos por algo muito melhor hoje em dia, e navezinha nunca é demais, né, gente? Principalmente navezinha com conteúdo.
Bom, essa é a minha opinião. Se vocês ficaram até aqui, eu agradeço muito. Não esqueçam daquele joinha que ajuda o Blockbuster pra caramba. Não esqueçam também de se inscrever no canal para curtir mais vídeos como esse. E o sininho, cara. O sininho é muito importante. A gente vai, larga o vídeo, vocês sabem, vocês assistem, a gente troca essa ideia. Um grande beijo, galera!